Então, boa noite, pessoal. Vamos resolver mais alguns exercícios aqui, falando sobre o cálculo de limite de função vetorial, né? Para a gente ver que é muito simples o cálculo do limite de uma função vetorial. Aqui eu coloquei alguns exercícios, né? Para vocês irem acompanhando, para a gente ir fazendo aí esse cálculo, tá? Então, o limite. A maioria, né, tem muitos alunos que não gostam quando aparece a função trigonométrica, né? Fala, nossa, até então eu estava acompanhando, mas apareceu função trigonométrica, eu não gosto de trigonometria. E, na verdade, é muito tranquilo o cálculo com função trigonométrica, né? Então, para calcular o limite de uma função vetorial, o que nós fazemos? Nós vamos lá e substituímos o valor ao qual a função está tendendo, né? No lugar da variável, que nem aqui r de t. Como que eu sei que é uma função vetorial? Ela é uma função que ela tem as suas coordenadas, né? I, J, K. Uma função vetorial é uma função que tem módulo, direção e sentido. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver calculando o limite. E como que eu faço? Se eu quero o limite de uma função, eu pego essa funçãozinha e vejo para onde foi pedido, né, que a sua variável estivesse tendendo. No caso aqui, foi pedido no enunciado que o t estivesse tendendo a zero, tá? Então, se o t está tendendo a zero, o que nós vamos fazer? No lugar do t, nós vamos substituir por zero. Por que zero? Porque no enunciado foi pedido que o t tendesse a zero. Aqui, né? Na coordenadinha J, foi pedido que o t tendesse a zero. E na coordenadinha K, foi pedido que o t tendesse a zero. Nossa, professora, mas agora é função trigonométrica, eu tenho um pouco de dificuldade, eu não gosto, né? Então, zero é um valor notável que nós deveríamos saber decor, né? Mas se a gente não sabe decor, de repente, hoje em dia tem tantas ferramentas aí que nos auxiliam que não tem porquê a gente ficar decorando as coisas, né? Então, é muito simples, é só eu pegar minha calculadora e colocar ela na função radiano, tá? Vou lá e coloco ela na função radiano. Se vocês pegarem a calculadora de vocês aí, colocarem ela no mod radiano, tá? Seno de zero é zero. Então, na direção I, nós vamos ter 0i. Cosseno de zero é 1, né? Como que eu faço isso? Vou lá, pego a minha calculadora, não esqueço de configurar ela no modo radiano e substituo, coloco cosseno de zero. E tangente de zero? Tangente de zero também é zero. Então, o que aconteceu com o limite dessa função? O limite dessa função não sobrou nada, né? Sobrou zero na direção I, que eu não preciso colocar, sobrou 1 na direção J e sobrou zero na direção K. Aí, para ficar, posso deixar assim? Teria problema? Não, não teria problema nenhum, né? Mas para ficar mais arrumadinho, a gente vai lá e substitui. Quando dá zero, nós não precisamos colocar. Então, olha, eu apago a componente J, não tem nada na componente I, não tem nada na direção da componente I.
Na direção da componente j, sobrou um j. Quando é 1 que está na frente, nós não precisamos colocar. Então, eu posso deixar só a componente j. Se eu deixar o número 1 ali, fica errado? Não, não fica, mas não tem necessidade, tá? Então, essa seria o cálculo do limite, mesmo utilizando, né, funções trigonométricas, que eu sei que muitos de vocês não gostam, tá? Então, é facinho, apareceu função trigonométrica, a gente vai lá, usa a calculadora, muda para o modo radiano e substitui, coloca seno, né? Abre um parênteses, tem calculadora que ela já automaticamente abre o parênteses e substitui o valor para qual o limite está tendendo. Então, não tem segredo nenhum a gente calcular o limite de uma função vetorial. Neste exemplo 2 aqui, nós vamos pegar e fazer o quê? E colocar, né, a mesma coisa, só que agora o meu limite está tendendo a 1 e não tem função vetorial. O que eu vou fazer? A maneira de fazer vai ser sempre a mesma. No lugar da minha variável, o que é variável? A letrinha, que nem aqui. Por que está sendo no lugar do t? Porque a minha função, né, foi dada como um r de t. Então, a minha variável é um t. Então, no lugar do t, eu substituo 1. Por que 1? Porque no enunciado deste exercício foi pedido para a gente calcular o limite quando t tende a 1. Então, aqui, no lugar desse t, também eu vou lá e coloco 1. E está dentro da raiz. Não tem o menor problema que está dentro da raiz. Eu vou lá e substituo, tá? Então, na hora de calcular o limite, simplesmente a gente vai substituir o valor, né, para qual a letrinha, a variável está tendendo, no lugar da letra, né, da variável dessa função. No caso aqui, foi dado em t. Então, vamos fazer os cálculos aqui na frente, tá? Então, 1 menos 2 vai dar menos 1 na direção i. Na direção j, eu não tenho o que fazer. Só tinha, era só substituir. Então, já foi feito o meu cálculo aqui. Deu 1/3 na direção de j. E aqui, ó, na direção de k, né? Vamos fazer passo a passo as continhas. Como é menos, a gente coloca menos. Vamos fazer aqui. 1 elevado ao cubo. O que é 1 elevado ao cubo? É 1 vezes 1 vezes 1. Então, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, né? O outro 1 eu não mexi em nada, né? Então, sobrou 1 mais 1. 1 mais 1 dá 2. Está dentro da raiz? Não tem problema que está dentro da raiz. A gente continua fazendo da mesma maneira. O que vai trocar aqui agora, para finalizar a nossa continha? Então, menos 1i mais 1/3 de j, 1 mais 1, 2, na direção k. Então, o cálculo do limite de função vetorial é só a gente substituir o valor da variável, tá? Ah, deu fração. Não tem problema que deu fração. Deu uma raiz. Não tem problema que deu raiz, tá? Então, é bem simples o cálculo de uma função vetorial. Então, o limite de r de t, né? Quando t
tende a 1, aqui, nós ficamos com o quê? Menos 1i mais 1/3 de j menos raiz de 2 na direção k. Pode surgir uma dúvida, né? Eu posso somar esses valores? Não. Quando eu estiver lidando com função vetorial, eu tenho que fazer a conta componente a componente, tá? Então, é bem simples, é só a gente efetuar os cálculos com calma e assim a gente calcula o limite de uma função vetorial.